Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou hoje com o Vitório Danese, ele é presidente da Simpress do Brasil. Puxa, Vitório, que legal poder conversar com você, conversar com pessoas que empreendem, criam empresas, ainda mais uma empresa interessante como a Simpress. Tem história boa para a gente contar, não é isso? Tem uma história já de 19 anos, Xandó. No dia 23 agora, acabou de passar, nós completamos 19 anos de jornada, uma jornada que começou em 2001 e estamos muito felizes preparando a empresa para os próximos 19 anos. Com certeza. Puxa vida, e você me contava que quando vocês criaram a empresa 19 anos atrás, vocês abriram o mato, né? Não existia o que vocês faziam. Então vamos comentar isso aí também. Legal. Então, era um momento diferente, a gente vinha da transição da década de 90, novo milênio, bug do milênio, as áreas de tecnologia mudando bastante com o início da internet no final dos anos 90, e aí a história do bug do milênio, e os CIOs, eles começavam a fervilhar numa mudança importante da sua atuação dentro das empresas, da sua geração de valor. Até então, eles administravam a infraestrutura de sistema, a infraestrutura de hardware das empresas, e eles começavam a falar uma nova linguagem. Eles precisavam, de certa forma, diminuir a intensidade da energia alocada na gestão de infraestrutura para liberar tempo, para se tornar mais presentes no negócio e compor com o resto da diretoria da empresa uma atuação mais relevante, mais profunda na área de negócios. E, obviamente, que para poder liberar essa energia, eles tinham que terceirizar algumas atividades para poder ter esse tempo disponível. E, com certeza, a infraestrutura fazia parte dessa estratégia, e naquele momento foi identificado que dentro da vertical de infraestrutura de TI, no subsegmento de impressão e gestão de documentos, existia uma lacuna. Era uma atividade meio importante para a empresa, mas ela era mal gerida pela TI. A TI não fazia uma gestão proativa e, portanto, os clientes internos não eram muitas vezes bem atendidos, não existia uma gestão centralizada. Então, quando você não tem gestão, o custo ele acaba sendo muito maior do que ele devia ser. E estava existindo um momento também de ruptura tecnológica, onde o mundo das impressoras, que era um, e o mundo das copiadoras, que era outro, ele começava a se juntar numa nova área de negócios chamadas multifuncionais. Lembremos que as copiadoras eram analógicas e as impressoras eram de pequeno porte. Nascem os equipamentos multifuncionais com uma série de recursos de hardware e software muito mais poderosos que permitiram construir uma oferta de serviço e solução que se encaixava naquilo que os CIOs queriam: terceirizar uma atividade que eles entendiam que naquele momento não precisavam cuidar. E a Simpress veio com o propósito de cuidar dessa terceirização dessa infraestrutura. Puxa vida, realmente, quando surgiu o negócio de terceirização de impressora, foi realmente, posso dizer, disruptivo, porque tirou uma preocupação das áreas de TI, oferecia como serviço, mas aí eu entendi que ao longo da história vocês evoluíram muito, são líderes nesse segmento, né, de outsourcing de impressão, mas vocês perceberam ou o mercado pediu um socorro para vocês que não queriam só a impressora, né? Como é que foi a sequência aí da linha de negócios da empresa? Então, Xandó, a história foi o seguinte: o mercado, ele rapidamente, e a imprensa ajudou muito naqueles primeiros anos dessa oferta, com discussão de caso, apresentação de casos, e aí você sabe que a nossa comunidade de tecnologia é uma comunidade muito fechada, que trabalha muito com indicação, com referência, com estudo de casos, né? E quando um caso é positivo, ele é rapidamente incorporado nas outras empresas. Isso fez com que houvesse uma evolução muito rápida dessa oferta. A Simpress, ela teve uma característica muito importante que foi determinante no sucesso e na progressão da empresa. À medida em que a gente progredia comercialmente, a gente teve a preocupação também de estruturar muito bem o back-office, a área de entrega, para que a nossa entrega fosse uma entrega diferenciada, amparada numa qualidade muito boa. Tanto é que, ao longo desses 19 anos da nossa jornada, o nosso índice de renovação de contratos passa de 98%, é uma
alegria, um orgulho muito grande a gente ter clientes 10, 15, quase 20 anos, e isso realmente só se consegue com uma entrega diferenciada. E ao longo dos anos, a gente foi formando um grupo de processos e sistemas muito sólidos, porque o outsourcing de impressão, Xandó, ele tem 4 grandes áreas de habilidade que a gente tem que ter para entregar uma boa solução ao nosso cliente. Primeiro, você tem que fazer uma gestão financeira muito boa, porque você investe na frente para receber ao longo de 4, 5 anos. Então, se você não tem uma compreensão financeira muito boa, você acaba não conseguindo se desenvolver de maneira virtuosa nesse negócio. Depois você tem uma área de logística muito diferenciada. Para você ter uma ideia, a Simpress hoje faz de 3 a 4 mil entregas por dia, 80 mil entregas por mês, 1 a 1. Então, é um processo de entrega de logística distribuída muito sofisticado. Depois nós temos uma área de mão de obra intensiva. Nós temos hoje 1.900 funcionários, Xandó, dos quais 1.300 inseridos no processo de entrega de soluções e serviços para o cliente. Dos 1.300, cerca de 900 a 1.000 funcionários, eles trabalham on-site na casa do cliente, como técnicos residentes, analistas residentes. Então, você tem que ter uma habilidade de treinamento, de engajamento, para que esses colaboradores vistam a nossa camisa e não a camisa do cliente. Eles sejam, sim, os entregadores do serviço, mas com a nossa camisa. Então, uma terceira habilidade importante. E a quarta habilidade, obviamente, somos uma empresa de infraestrutura de TI inserida cada vez mais nos processos de negócio do cliente. Então, o que a gente percebeu ao longo da nossa jornada, quando a área de outsourcing de impressão nos mostrou que a progressão de crescimento da empresa estava batendo, de certa forma, no teto, você sabe que a transformação digital, a aceleração digital está atacando a produção de documentos de maneira bastante relevante. O que nós avaliamos? Bom, quais são todas as habilidades de negócio que a empresa desenvolveu? Como é que nós vamos aproveitar essas habilidades de negócio? E o que o cliente também consome que a gente não atende? E aí nós identificamos 3 áreas de negócio, que são as áreas de negócio que nós lançamos na virada de 18 para 19, né? Nós lançamos o outsourcing de PCs e notebooks, o outsourcing de mobilidade e, mais recentemente, o outsourcing de coletores de dados e impressão térmica. Quando a gente olha essas 3 novas verticais, a gente percebe que aquelas habilidades que eu acabei de comentar com você, elas estão presentes na entrega dessas 3 novas verticais. Primeiro ponto importante. Segundo, o interlocutor dentro da casa do cliente é o mesmo. É o próprio profissional de TI, de infraestrutura de TI, que compra. Então, é o mesmo interlocutor. E 3, é o mesmo negociador na área de suprimentos, que é quem compra a tecnologia. Então, estamos usando melhor os recursos, estamos falando com as mesmas pessoas e estamos negociando com as mesmas pessoas. Nada mais natural do que expandir a oferta, e a expansão dessa oferta cria uma nova avenida de crescimento para a companhia. Sem contar, como diz um amigo meu que é um fera em negócios, né? Cliente bom é aquele que você já tem. Se você já tem um bom cliente de outsourcing de impressão, ele já te conhece, ele já confia em você. Você colocar outras linhas de produtos que vão ser bom para ele não ter que capitalizar ou investir nisso, puxa vida, você está lá. Estou presente aqui. Você falou em notebook, smartphone também, PC, desktop, tablet, coletor. Ou seja, uma ampla gama de oferta. Agora, curiosidade, como é que aconteceu para vocês nesse momento aí de pandemia? Vocês tiveram um incremento, pessoas que descobriram que não tinham equipamento ou não? Como é que foi? Uma curiosidade. Conta essa história para mim. Olha, eu vou dar um passo para trás para depois nos inserirmos na pandemia e ver como, mesmo em momentos delicados, para quem está na hora certa, no lugar certo, as oportunidades surgem. 2019 foi um ano dedicado a evangelizar o mercado, dia que a Simpress tinha expandido a sua oferta de soluções, né? E a gente chama de Simpress SaaS, Simpress as a Solution, oferecendo OOT. Nós estamos carimbando na Simpress essa expressão que acho que você não conhecia, né? Todo mundo fala de IoT, Internet of Things, e nós somos OOT, Outsourcing of Things, né? Ótimo, então, o nome é ótimo. 2019 foi muito legal para a gente mostrar para o cliente esse posicionamento novo da companhia, e você sabe que toda mudança de mercado, todo investimento de marketing, quando você
muda e pivota, né, falando um pouco do linguajar na moda de hoje, quando você pivota o teu negócio, uma coisa é você, quando você faz a construção de um negócio do zero, outra coisa é quando você é reconhecido por um negócio e você precisa dar aquela pivotada para ser reconhecido de uma outra forma. Então, 2019 foi um ano onde a gente investiu muito em marketing, divulgação, eventos, patrocínio de eventos, e veio 2020, onde nós já tínhamos a expectativa de dar aquela alavancada nas novas ofertas, veio a pandemia, pá, demanda para o cliente outro tipo de solução. Impressão para, porque os escritórios param, então nosso faturamento é impactado de maneira muito relevante, mas simultaneamente o cliente lembra de todo o esforço de pivotagem que a gente fez e nos chama, cara, preciso de você para estruturar todo o meu ambiente de PCs, porque eu estou cheio de desktop, preciso de notebook, preciso fazer as instalações na casa dos meus funcionários, preciso de suporte descentralizado, porque a minha estrutura estava preparada para o suporte centralizado, e isso cria uma nova arena de negócios para nós e permite com que, se por um lado nós éramos afetados pela queda de negócio do nosso negócio original, começa um processo de escalada muito relevante das novas ofertas. É isso que eu disse, que a gente estava na hora certa, no lugar certo. Então, a pandemia, ela acelerou o processo de consolidação da Simpress nessas novas arenas de mercado que a gente introduziu em 2019. Ou seja, o Outsource of Things, ele se beneficiou de uma situação mundialmente complicada, mas o fato é que alguém precisava prover isso. A gente ouve histórias de pessoas que as empresas mandaram funcionários para casa, não tinham equipamentos adequados para trabalhar, ou precisava comprar, enfim. Aí estavam vocês para oferecer, por exemplo, essa solução. E eu não tinha pensado, a receita de impressão, se ela é dependente de volume, caiu para caramba, mas uma coisa compensou a outra e ficou tudo bem. Ficou tudo bem. A gente vai terminar 2020, Xandó, com um crescimento de 2 dígitos no faturamento da empresa ano contra ano, que é incrível, porque a gente teve, de fato, uma queda muito relevante dos negócios em março, segunda quinzena de março, abril, aí maio começou aquele golinho, junho melhorou, e a coisa foi andando. A gente já tem a nossa projeção para o último quartil, a gente deve fechar o ano com crescimento ao redor de 10%, que é uma vitória tremenda dentro de uma situação tão difícil, complexa, como a gente vive nesse ano de 2020. Nós geramos emprego, um orgulho muito grande também, a gente deve gerar esse ano em torno de 100 empregos, então quando teve milhões de brasileiros, infelizmente, sendo afetados com desemprego, a expansão do negócio nos permitiu fazer contratações, que é um orgulho muito grande, porque faz parte da nossa responsabilidade como empresa manter os empregos. A Simpress, sem saber o que aconteceria nos próximos meses, assim que a pandemia foi declarada, a Simpress imediatamente, você deve ter acompanhado que surgiu um movimento no mercado Não Demita, e a Simpress uma das primeiras signatárias desse movimento. A gente tinha o compromisso de preservar todo o nosso quadro de colaboradores, mas afortunadamente não só preservamos, como conseguimos expandir um pouco a nossa geração de emprego agora nesse ano de 2020. E aí o que acontece, Xandó? A gente alargou a nossa base de clientes, né? Nós estamos hoje com mais ou menos 1.500 clientes ativos, 250 mil equipamentos under management em todo o território nacional, e o volume de negócios agora está começando a voltar. A gente já sentiu em agosto e agora em setembro um giro da economia um pouquinho melhor, claro, ainda bastante contido em relação à pré-pandemia, as expectativas que tinham, mas aquele fundo do poço que foi abril, maio e começo de junho, definitivamente a gente já está num processo de retomada. Eu tenho certeza que o terceiro trimestre, para o quarto trimestre, que começa agora na quinta-feira, o quarto trimestre vai apresentar mais um golinho de crescimento para que a gente pense em entrar em 2021 já com um regime de volume de negócios maior. E aí a Simpress expandiu seu volume de clientes, a tendência é que em 2021 a gente tenha um ano positivo.
Que maravilha, puxa vida. Bom, Vitória, eu quero já combinar com você. O nosso tempo voou, que passou, já estourou o tempo, mas não tem problema. Aqui tem uma licença de tempo no Papo Fácil. Mas eu queria combinar com você da gente, quem sabe, várias semanas para frente, uns meses para frente, pessoalmente, tomar um café presencial numa mesa, você continuar a contar essa história. A empresa tem números bacanas, 250 mil equipamentos locados ou em uso, um monte de cliente, enfim, eu quero que a gente possa contar a sequência dessa história. Vamos conversar mais para frente? Combinadíssimo. A agenda é tua, é só você marcar. Maravilha, super obrigado pela oportunidade de poder mergulhar e conhecer mais a história bonita da Simpress. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Vitório Danese, presidente Brasil da Simpress. Muito obrigado, permaneça seguro e até a nossa próxima conversa. Muito obrigado a você pelo espaço e até breve. Obrigado.